Welcome back. We are joined today by Peter Kuznick, professor Bem-vindos of de history volta. and director Hoje estamos com of the Peter Nuclear Kuznick, Studies professor de Institute História at the e American diretor do University. Instituto de Estudos So Nucleares da welcome, American Peter. University. Many people Ele must também know é from the conhecido por 10 muitos parts pela or série 12-part documental documentary de series 10 ou 12 with partes, Oliver com Oliver Stone, Stone, called The Untold chamada A History História of the Não United Contada States. dos So Estados thank you for Unidos. coming on the program. Então, obrigado por Glad you can. participar do programa. So O prazer é you meu, got, Glenn. you Você passou spent décadas estudando armas decades nucleares studying e a história nuclear dos weapons confrontos and, nucleares. yeah, the E history of acabou de nuclear liderar um confrontations. apelo ao Papa And you Leão just led para que convoque an uma appeal cúpula to internacional Pompeo diante da regarding crescente ameaça an de uma guerra international nuclear. summit Eu queria que due to você the desenvolvesse esse growing argumento. threat Por of que nuclear você war. acha que isso é tão crucial I neste was wondering if you momento? could flesh out this argument. Why do you think this is so critical at this point? Well, let me give a little background on this initiative. It was Bem, actually deixe-me dar um built pouco de upon contexto sobre Jack essa iniciativa. Gilroy. Na verdade, ela foi criada a partir do trabalho de Jack Gilroy. Jack Gilroy é um ativista da Pax Christi e da Veterans for Peace, um ativista pela paz de longa data nos Estados Unidos. Ele redigiu uma carta ao arcebispo Wester, que é o arcebispo da região de Santa Fé, nos Estados Unidos. E Wester é a voz mais ativa na Igreja Católica dos Estados Unidos em defesa da paz e da abolição das armas nucleares. Então, Jack redigiu uma carta da qual eu passei a fazer parte, pedindo ao arcebispo Wester que procurasse o Papa Leão para instá-lo a convocar uma cúpula internacional de emergência, no mínimo, com Putin, Xi e Trump, as três principais potências nucleares. Porque hoje, há muito mais risco de guerra nuclear do que realmente já houve antes. Então, quando estive na Itália, me reuni com o cardeal Semeraro, que é responsável pelo Dicastério das Causas dos Santos. Ele e eu participamos do mesmo programa universitário alternativo que acontece todo verão nos Alpes italianos, chamado Tonale State. Então falei com o cardeal Semeraro e ele prometeu entregar pessoalmente a carta ao Papa Leão. Nesse ponto, já tínhamos ido além da iniciativa do arcebispo Wester. Então redigi um novo apelo, diretamente ao Papa Leão, e pensei nisso como algo que atuaria em dois níveis. Primeiro, para instar, pressionar, encorajar o Papa a convocar esse tipo de cúpula de emergência. Mas, em segundo lugar, incluir ali informações suficientes sobre por que o risco tinha se tornado tão perigoso, para que também pudéssemos usar isso como uma ferramenta educativa, para mobilizar a população praticamente no mundo todo e dizer: saiam desse caminho insano de guerra e de uma possível guerra nuclear. Então, começo o apelo citando Tulsi Gabbard, que ocasionalmente teve alguns momentos de muita lucidez. Em 10 de junho de 2025, Tulsi divulgou um vídeo de 2 minutos e meio, começando em Hiroshima, e disse que o que aconteceu em Hiroshima não foi nada comparado às armas que temos hoje. E então ela disse: hoje estamos mais perto da aniquilação nuclear do que jamais estivemos. Closer to nuclear annihilation today than we've ever been before. And warmongers in capitals around the world are... E os belicistas em capitais ao redor do mundo estão seguindo nessa direção. Depois, em outubro, Sergei Naryshkin, chefe do SVR da Rússia, a agência de inteligência externa, disse que a civilização hoje está em seu momento mais frágil desde a Segunda Guerra Mundial e que o risco de uma nova guerra mundial é muito grande. Então, o fato de que os dois chefes de inteligência entenderam isso. O alerta de Tulsi foi emitido 2 dias antes de Israel e os Estados Unidos começarem a bombardear o Irã, em 2025. Ela devia saber que isso estava por vir, mas já vinha alertando para essa ameaça há muito tempo. E também estamos recebendo isso de outras fontes. Temos líderes militares dos Estados Unidos falando sobre a ameaça de uma guerra com a China. Philip Davidson fez esse alerta em 2021. O general Mike Minihan disse, em 2023, que acredita que os Estados Unidos e a China entrariam em guerra até 2025. Felizmente, isso não aconteceu. Mas, mais recentemente, o almirante Buchanan disse que os Estados Unidos podem travar e vencer uma guerra nuclear em 3 frentes, contra a Rússia, a China e a Coreia do Norte.
e ainda manter armas nucleares suficientes em reserva para preservar sua hegemonia global. Isso se baseia numa discussão que está acontecendo, por exemplo, no Boletim dos Cientistas Atômicos, que publicou 3 artigos sobre o fato de que hoje existem 2 escolas de planejadores nucleares. A velha escola, que acredita na teoria da dissuasão e na destruição mútua assegurada, e uma nova escola de planejadores nucleares, que acredita que uma guerra nuclear pode ser travada e vencida. Algo que Reagan e Gorbachev negaram e que outras pessoas também negaram mais recentemente. Mas dizem que agora, com tecnologia avançada de sonar, inteligência artificial e outros recursos avançados de inteligência, os Estados Unidos conseguem localizar com precisão cada submarino nuclear chinês e russo, neutralizá-los preventivamente, destruir, num ataque preventivo, os mísseis balísticos intercontinentais e abater os caças que tentariam lançar armas nucleares. E os Estados Unidos poderiam vencer isso. Há décadas, existem pessoas que raciocinam dessa forma, desde o início da era nuclear. E em 2006, Liberty Press publicaram um artigo na Foreign Affairs, a revista do Conselho de Relações Exteriores, no qual disseram que os Estados Unidos agora têm capacidade de realizar um primeiro ataque e podem destruir a China e a Rússia num ataque preventivo. E as pessoas na Rússia acharam que aquilo era política oficial dos Estados Unidos. Foi publicado numa publicação do Conselho de Relações Exteriores. O Washington Post informou que no Kremlin estavam surtando porque achavam que aquilo era política oficial dos Estados Unidos. Agora, talvez seja política oficial dos Estados Unidos, porque há muito mais conversa sobre o uso de armas nucleares. Quero dizer, eu poderia continuar, mas você pode me interromper se quiser. Caso contrário, vou continuar explicando por que fizemos isso. Sabemos que há pressão sobre Trump. Eu me tornei colunista da Al Jazeera. O primeiro artigo que Ivana Hughes e eu escrevemos, nós escrevemos 6 artigos lá para Al Jazeera. Ivana leciona em Colômbia e é presidente da Fundação Paz na Era Nuclear. Ela é excelente. Então, o primeiro texto que escrevemos se chamava Rompendo o Tabu Nuclear. A razão pela qual Trump, que tem um ego gigantesco e é um narcisista patológico, está sendo convencido por algumas pessoas, Netanyahu, Stephen Miller, Pete Hegseth, talvez Marco Rubio, Sebastian Gorka, é que elas estão dizendo a ele: você pode entrar para a história como o maior presidente de todos os tempos. Você rompeu todos os costumes, todas as normas, todas as tradições, as leis dos Estados Unidos, o direito internacional. O único tabu que você ainda não rompeu é o tabu nuclear. E todos os outros presidentes tiveram medo de rompê-lo durante 81 anos. Mas vocês podem fazer isso. E sabemos que, como ninguém menos que Marjorie Taylor Greene acabou de alertar, Trump está considerando e está sendo instado a usar armas nucleares táticas, no Irã. Podemos entrar nisso daqui a alguns minutos. Mas também sabemos que Trump não é o único sob esse tipo de pressão. Putin também está. Vimos líderes russos falando com Putin sobre a necessidade de uma escalada dramática. E, quando Putin se encontrou com um amigo meu, alguns meses atrás, ele disse que está sob enorme pressão dos falcões na Rússia para agir de forma muito mais agressiva na Ucrânia. E temos também os comentários recentes de Elbridge Colby, o chefe de política do Pentágono, que escreveu na semana passada que os Estados Unidos precisam, se houver combates no Pacífico, recorrer a armas nucleares. Em parte porque os Estados Unidos esgotaram seus mísseis, esgotaram seus interceptadores, esgotaram suas munições guiadas de precisão. E quer dizer, há muito mais desse tipo de conversa insana. O Pentágono tenta simular, há décadas, uma guerra nuclear limitada, e nunca consegue. Sempre acaba em uma guerra nuclear em larga escala. E sabemos disso há muito tempo. Mas especialmente desde os anos 1980 e dos estudos sobre o inverno nuclear, sabemos que até uma guerra nuclear limitada pode provocar um inverno nuclear parcial.
como Robock, Toon e outros estudaram mais recentemente, uma guerra nuclear limitada entre a Índia e o Paquistão, na qual fossem usadas 100 armas nucleares do tamanho da bomba de Hiroshima, incendiaria cidades e criaria um inverno nuclear parcial, no qual os raios do Sol seriam bloqueados e não chegariam à Terra. Teríamos fome, doenças e essa guerra nuclear limitada poderia causar até 2 bilhões de mortes. Mas não temos 100 armas nucleares, temos mais de 12.000 armas nucleares, e elas não têm o tamanho das de Hiroshima. A maioria tem entre 7 e 70 vezes o poder da bomba que devastou Hiroshima. Então essa é uma realidade sobre a qual nós, como espécie, precisamos realmente refletir, junto com o aquecimento global, como uma ameaça existencial planetária. Mas o que vemos é Trump querendo tornar a América grande de novo. Putin queria tornar a Rússia grande de novo. Xi queria tornar a China grande de novo. Modi queria tornar a Índia grande de novo. Netanyahu queria tornar Israel grande de novo. Vemos nacionalistas. Quem fala pelo planeta? Essa era a pergunta que estávamos fazendo. E dissemos que às vezes Lula fala pelo planeta. E Lula pediu, nessa conversa por telefone com Trump, há alguns dias, exatamente 3 dias atrás, uma sessão especial de emergência das Nações Unidas para nos tirar desse caminho de guerra. Ele já havia pedido isso antes, em reuniões com Putin e Xi Jinping. Então isso está na mesma linha do que estamos defendendo. Dissemos que às vezes Guterres fala pelo planeta. Mas quem mais tem feito esse chamado urgente à humanidade é o Papa Leão XIV. Ele fala da necessidade de acabar com as guerras, da necessidade de abolir as armas nucleares, da necessidade de um rumo diferente para a humanidade. Então ele tem, neste momento, um tipo único de autoridade moral. E por isso estamos pedindo a ele, por meio deste apelo, que se manifeste em nome da humanidade e convoque pelo menos os líderes das 3 grandes nações, embora também devesse haver mais países envolvidos, para uma reunião de cúpula de emergência, a fim de nos tirar desse caminho de guerra e de guerra nuclear. E a razão pela qual acho que isso é realista neste momento é a seguinte: os Estados Unidos estão atolados no Irã. Sabe, os iranianos estão com o pé no pescoço de Trump e não o deixam se levantar. E Trump tem tentado desesperadamente, seja por pressão econômica, seja por pressão militar, sair dessa guerra o mais rápido possível, porque os Estados Unidos já foram derrotados pelo Irã. Mas há uma situação semelhante, não exatamente igual, mas em alguns aspectos paralela, com a Rússia na Ucrânia. A Rússia vem fazendo algum progresso lento no campo de batalha, mas a Ucrânia tem atingido refinarias de petróleo russas, a navegação russa, o transporte de grãos. E o que estamos vendo agora é que a guerra como forma de resolver disputas, problemas e crises está se tornando cada vez mais irrelevante. Os Estados Unidos, o país mais poderoso da história do mundo, na verdade não venceram uma guerra significativa desde a Segunda Guerra Mundial. E até isso é questionável, porque a Alemanha está liderando o rearmamento da Europa e o Japão está liderando o rearmamento do Pacífico. Então, o que vencemos na Segunda Guerra Mundial? Mas, desde então, os Estados Unidos foram derrotados no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, Líbia, Atoleiro, Síria, onde os Estados Unidos tiveram uma vitória militar. Talvez na Primeira Guerra do Golfo, mas não tiveram uma vitória diplomática. E talvez na Operação Fúria Urgente, em Granada, em 1983. E se os Estados Unidos não conseguem vencer no Irã, e a Rússia está atolada há 5 anos na Ucrânia? Talvez precisemos encontrar maneiras diferentes de resolver essas disputas. E é isso que estamos pedindo ao Papa que faça. Temos conseguido a adesão de chefes de Estado, ex-chefes de Estado, ex-líderes militares e ex-diplomatas do mundo todo, porque acho que há um reconhecimento universal de que estamos seguindo por um caminho muito perigoso. A pressão sobre Putin é enorme,
E Trump, num momento de desespero, poderia de fato recorrer ao uso de armas nucleares, porque nada mais está funcionando na guerra no Irã. É por isso que estou tão preocupado. Foi por isso que iniciei esta iniciativa, com base na brilhante ideia de Jack Gilroy. E é por isso que estamos recebendo uma resposta tão positiva, porque acho que as pessoas reconhecem isso no mundo todo. This is all very similar to Dr. Tudo isso às vezes parece muito com o Doutor Fantástico. Esse tipo de imprudência e o descuido deles com a perspectiva de aniquilação nuclear. Mesmo que não seja possível realizar esse primeiro ataque nuclear, se líderes políticos e militares acreditarem que é possível, eles serão muito mais imprudentes. Estarão dispostos a subir essa escada de escalada, supondo que o adversário teria de recuar. Mas digamos que esse primeiro ataque nuclear fosse possível, eliminando todas as milhares de armas nucleares da Rússia, as chinesas, as norte-coreanas. Quero dizer, este planeta não é tão grande. Todos nós vivemos aqui. Você o destruiria também para o vencedor. Seria um desastre horrível. Mas me choca um pouco ver como coisas que no passado jamais pensaríamos em fazer agora são quase corriqueiras. Quer dizer, lembre-se daqueles ataques aos sistemas russos de alerta antecipado nuclear. Depois os ataques ao sistema de dissuasão nuclear da Rússia. E aparentemente, a invasão russa de Kursk tinha o objetivo de tomar controle da usina nuclear de Kursk, na Rússia, para usá-la como algum tipo de moeda de pressão. E como você disse, agora as supostas conversas em Washington sobre realizar um ataque nuclear tático contra os iranianos, na esperança de que eles cedam. E, mais uma vez, o leste asiático é uma história completamente diferente. Acho que o que eu queria perguntar é, por que não há mais medo de uma guerra nuclear? Eu ouço nossos governos, nossa mídia, quer dizer, é como se fosse algo menor, algo que pertence ao passado. Às vezes é até considerado imoral se preocupar com uma guerra nuclear, porque antes chamávamos isso de dissuasão nuclear ou paz nuclear. Agora chamamos de chantagem nuclear. Ou seja, sabe, em referência à Rússia, se nos preocupamos com uma guerra nuclear, então estamos essencialmente fortalecendo Putin. Então temos que tirar isso dele, desmascarando o blefe dele. Essa é mais ou menos a lógica. Só fico pensando o que as futuras gerações vão dizer sobre a época em que vivemos agora. Sabe? O entusiasmo pela guerra, a demonização. Alguém descendo à Terra. Lembra do filme O Dia em que a Terra Parou, de 1951? Eles recebem um visitante de outra galáxia e ele vem levar uma mensagem de paz a Washington. Mas assim que pousa em Washington DC, o exército dos Estados Unidos atira nele. Só que ele tem esses poderes mágicos de cura e, no fim, faz uma ameaça. Diz que não se importa com o que vocês fazem no próprio planeta, mas se ameaçarem o universo, vamos transformar o planeta de vocês numa cinza queimada. Mas você mencionou o Doutor Fantástico. Quando meu amigo Oliver Stone esteve em Moscou, alguns anos atrás, e passou 20 horas se reunindo com Putin para seus documentários sobre Putin, ele perguntou a Putin se ele tinha visto o Doutor Fantástico. E Putin disse que nunca tinha assistido. E Oliver mostrou para ele no computador. Eles assistiram a Doutor Fantástico juntos. Mas todos esses líderes mundiais, sabe, eu costumo dizer, por exemplo, quando Obama foi a Hiroshima. Desde o dia em que Obama foi eleito, eu insistia para que ele fosse. Finalmente, no fim do mandato, em 2016, ele visitou a cidade. A NHK, a televisão pública japonesa, me levou até lá para comentar durante a visita de Obama. Obama disse, a morte caiu dos céus. A morte não caiu dos céus. Os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica. Depois, ele repete o principal mito sobre os bombardeios atômicos na Segunda Guerra Mundial. Ele diz, a Segunda Guerra Mundial chegou ao seu fim brutal em Hiroshima e Nagasaki. Essa é a mentira que está no cerne do Império Americano. A ideia de que as bombas atômicas não só eram necessárias porque os japoneses fanáticos jamais se renderiam, como também eram humanitárias,
porque salvaram 500.000 de vidas americanas e milhões de vidas japonesas. Essa é a mentira, certo? Porque, como sabemos, os japoneses estavam desesperados para se render naquele momento. E os Estados Unidos sabiam disso. Os Estados Unidos sabiam que podíamos mudar os termos da rendição, deixar que eles mantivessem o imperador, algo pelo qual imploravam e que todos os seus telegramas interceptados diziam, ou podíamos esperar a invasão soviética. A inteligência dos Estados Unidos dizia, desde abril, que a invasão soviética finalmente convenceria todos os japoneses de que qualquer resistência adicional seria inútil. Truman entendia isso. Truman almoçou com Stalin em Potsdam, em 17 de julho. Depois voltou para casa e escreveu em seu diário: Stalin estará na guerra contra o Japão até 15 de agosto. Fim dos japoneses quando isso acontecer. No dia seguinte, escreveu para sua esposa Bess: Os russos estão entrando. Agora, vamos acabar com a guerra um ano mais cedo. Pense em todas as que não serão mortas. Mas ele queria usar a bomba. A invasão soviética começou em 9 de agosto. Ele tinha sido informado disso, mas errou as datas. Mas ele queria usar a bomba para enviar uma mensagem ao Kremlin. Se eles interferissem nos planos dos Estados Unidos na Europa ou no Pacífico, era isso que receberiam. E pior, muito pior. Leslie Groves, chefe do Projeto Manhattan, disse: 2 semanas depois de eu assumir esse projeto, entendi que a Rússia era o inimigo e conduzimos o projeto com base nisso. Jimmy Burns, que se torna secretário de Estado e o principal conselheiro de Truman, diz a mesma coisa. Ele diz: bem, queremos fazer os russos recuarem no leste europeu. Os Estados Unidos tinham 8 almirantes e generais de 5 estrelas em 1945. 7 dos 8 declararam oficialmente que as bombas atômicas eram militarmente desnecessárias, moralmente condenáveis, ou as duas coisas. O almirante Leahy, presidente do Estado-Maior Conjunto e chefe de gabinete pessoal de Truman, disse que os bombardeios nos colocaram no mesmo nível moral dos bárbaros da Idade das Trevas. E eu poderia continuar, mas sabe, esse tipo de pensamento insano existe há muito tempo. E agora está ganhando força de novo. Mas o ponto que você estava levantando era que no fim da Guerra Fria, as pessoas presumiram ou acreditaram que a ameaça nuclear tinha acabado. Nos anos 1980, havia uma preocupação enorme. Sabe, eu estava na universidade dando aulas e esse era o grande tema. Havia todos esses grupos antinucleares e todo esse impulso nos Estados Unidos, a marcha de 1 milhão de pessoas no Central Park. Na verdade, acabaram de descobrir fotografias do Papa Leão, quando ele era um jovem padre, participando de uma marcha alemã ou italiana, em 1983, com 1 milhão de pessoas contra a instalação de mísseis na Europa. Leão estava envolvido nesses protestos naquela época. Então isso existe há muito tempo, mas as pessoas relaxaram depois que a Guerra Fria acabou. Só que nos últimos anos, isso voltou a acontecer. Uma das coisas às quais atribuo esse ressurgimento. Bem, antes de mais nada, meu amigo Dan Ellsberg, quando soube que estava morrendo, realmente redobrou seus esforços e usou cada grama de força para alertar o mundo sobre a ameaça de uma guerra nuclear e de um inverno nuclear. Mas o filme Oppenheimer também teve um efeito catalisador, sabe? E isso me surpreendeu. Eu dava um curso na American University sem relação com questões nucleares. Foi logo depois que o filme estreou e perguntei aos meus alunos quantos tinham visto Oppenheimer. Achei que 3 ou 4 levantariam a mão. 80% dos alunos levantaram a mão. Então essa é uma geração cuja questão moral mais urgente é Gaza. E eles odiaram totalmente o apoio de Biden, Kamala Harris e Trump ao genocídio em Gaza. Isso realmente os mobilizou. Mas eles também estão atentos às ameaças climáticas planetárias e à ameaça nuclear. Estou vendo muito impulso novamente nessa direção. Quando eu estive em Nagasaki,
no dia 25 de julho, como palestrante principal de uma conferência internacional pela paz, copatrocinada pelo Asahi Shimbun, o principal jornal do Japão, pelo governo municipal de Nagasaki e pelo Movimento pela Paz de Nagasaki. 6 dos meus alunos foram comigo ao Japão, a Kyoto, Hiroshima e Nagasaki. Depois, quando fui a esta conferência na Itália e também fui o palestrante principal, 11 dos meus alunos foram. Eles não recebem nenhum crédito acadêmico, pagam do próprio bolso, mas se importam. Eles são realmente apaixonados pela preocupação com o futuro, e é a isso que estamos tentando apelar. Sabe, estamos dizendo que a nossa geração, os baby boomers, pode ter estragado muita coisa de várias maneiras. Mas sabe, eles remontam a, entre aspas, maior geração. Uma das coisas contra as quais Oliver Stone e eu nos insurgimos é essa ideia de que a maior geração foi tão heróica. Sim, eles venceram a Segunda Guerra Mundial, mas nos deram o Vietnã, nos deram a destruição do planeta, nos deram esses enormes complexos militares. E precisamos de um tipo de pensamento muito, muito diferente. E o Papa Leão parece ter adotado esse tipo de pensamento. Então, estamos dando a ele todo o apoio que podemos e todo o incentivo para que faça a coisa certa pela humanidade. E qualquer outra pessoa que queira assumir essa liderança, como o Lulu vem fazendo, nós incentivamos isso. Queremos que as pessoas falem pelo planeta, e não por este país ou aquele país, por esta guerra ou aquela guerra. Precisamos de uma abordagem muito, muito diferente. Gosto que o apelo também tenha sido dirigido ao Papa, porque pelo menos a Igreja tem a possibilidade de assumir uma posição independente. Uma das coisas que mais tem me preocupado é como, essencialmente, todo mundo vem se alinhando nos últimos anos. Ou seja, há muito pouca dissidência. Qualquer narrativa do governo que é divulgada deixa de ser contestada, especialmente pelo movimento pela paz. Isso é muito estranho para mim. Até os movimentos pela paz agora são vistos como apaziguamento. São encarados com suspeita, como se fossem traição. Mas eu tive um pensamento sobre o que você disse a respeito de falsificar a história do uso das bombas atômicas contra o Japão. E eu entendo por quê. Quer dizer, ninguém quer se enxergar como um monstro. Todos nós temos nossas narrativas nacionais. A história deveria informar, mas também construir identidades nacionais. Mas acho que nesse processo, nós também nos privamos de lições muito importantes. Todos somos capazes do mal. Nós também precisamos ser contidos. Em vez disso, parte-se sempre do pressuposto de que precisamos fazer o máximo possível apenas para conter os outros. Mas falando dessa questão da contenção, nós tínhamos acordos de controle de armas nucleares. Durante a Guerra Fria, meio que aprendemos a estabelecer algumas regras do jogo, e Washington e Moscou acabaram desenvolvendo todos esses mecanismos de comunicação em crise, de redução dos arsenais. O que restou foi transparência. De novo, acordos, regras. Agora todos esses acordos de controle de armas do START ao INF, todos eles parecem estar se desfazendo. E como isso afeta a probabilidade de um erro de cálculo? Porque parece que não há mais nenhuma proteção. Certo, e também não há banaxiações sobre estabilidade estratégica. Trump conseguiu, bem, começamos em 2002, quando Bush retirou os Estados Unidos do Tratado ABM. Então, depois que os Estados Unidos revogaram o Tratado ABM, a Rússia iniciou uma grande pesquisa sobre novos sistemas de lançamento e novos sistemas de armas. Mas como você disse, Trump rasgou todos os outros tratados. E neste momento não há tratados entre os Estados Unidos e a Rússia. O primeiro foi o Tratado de Proibição Parcial de Testes, em 1963. Ted Sorensen, redator de discursos de Kennedy, disse que nada do que Kennedy fez lhe deu tanta satisfação quanto concluir o primeiro Tratado de Controle de Armas Nucleares. E quando Kennedy o anunciou, ele falou do antigo provérbio chinês: uma jornada de 1000 milhas precisa começar com um único passo. Ele disse, vamos dar esse passo. É mais ou menos assim que estamos encarando esse novo esforço. Uma jornada de 1000 milhas precisa começar em algum lugar. Então vamos dar esse passo.
Sabe, Kennedy tinha muita sabedoria. Uma das coisas que destacamos aqui, e que Jack fez ainda melhor em sua carta, foi falar sobre a crise dos mísseis de Cuba. Porque, durante a crise dos mísseis de Cuba, Kennedy e Khrushchev fizeram tudo o que podiam para evitar uma guerra. E ambos entenderam que tinham perdido o controle. Khrushchev escreveu uma carta incrível a Kennedy logo depois que tudo terminou, em 30 de outubro. Ele escreveu a Kennedy e disse: "De algo ruim, algum bem precisa surgir. Nossos dois povos sentiram as chamas ardentes de uma guerra termonuclear. Temos que usar isso a nosso favor. Vamos eliminar todos os conflitos entre nós que possam provocar outra crise." E Kennedy demorou um pouco, mas acabou respondendo. Ele procurou Norman Cousins, que tinha ido lá 2 vezes como intermediário, e se encontrado com Khrushchev 2 vezes. E Khrushchev disse: "Sabe, se houver uma guerra, que diferença vai fazer sermos capitalistas ou comunistas, russos, americanos, chineses ou italianos? Quem vai restar para nos distinguir? Quem vai estar lá para nos distinguir?" E então Kennedy fez aquele grande discurso na American University, acho que foi em 10 de junho de 1963, seu discurso pela paz, no qual pede o fim da corrida armamentista nuclear e o fim da Guerra Fria. Mas o que aconteceu com aquele discurso é que ele não deixou o Pentágono vê-lo, não deixou o Departamento de Estado vê-lo, não deixou a comunidade de inteligência vê-lo. Ele foi redigido por Norman Cousins, Ted Sorensen e pelo próprio Kennedy. E foi, na minha opinião, o maior discurso presidencial do século XX. Mas nenhum presidente americano falou com aquela mesma clareza de visão, com o mesmo impulso moral que Kennedy teve no último ano de sua vida. E às vezes, Obama dizia coisas boas, mas vimos muito pouco desse tipo de visão. Só que o povo americano precisa exigi-la, e precisamos novamente desse tipo de movimento de base. Então, o ponto que eu queria destacar, antes de me desviar do assunto, é que durante a crise dos mísseis de Cuba, o Papa João XXIII fez um apelo privado a Kennedy e Khrushchev. Ele usou sua autoridade moral para dizer: "Vamos acabar com isso pacificamente. Não vamos iniciar a Terceira Guerra Mundial." E Khrushchev de fato citou o apelo do Papa. Ele disse que isso lhe deu parte da cobertura política de que precisava para recuar na crise dos mísseis de Cuba. Infelizmente, os líderes soviéticos tiraram uma lição diferente, que nunca queriam ter de recuar de uma posição de fraqueza, e ampliaram seu arsenal nuclear para se equiparar aos Estados Unidos. E então tivemos, sabe, em que ano? Em 1986, o mundo tinha 70 mil armas nucleares. The world had 70,000 nuclear weapons. I took students on a study abroad class. Levei estudantes por uma disciplina de estudos no exterior em Kyoto, Hiroshima e Nagasaki durante 25 anos. E os estudantes americanos viajavam junto com estudantes japoneses da Universidade Ritsumeikan e da Universidade Meiji Gakuin. E nós estudávamos juntos a Segunda Guerra Mundial, as atrocidades dos Estados Unidos, as atrocidades japonesas contra outros países asiáticos. Você sabe que uma grande parte das pessoas mortas em Hiroshima e Nagasaki eram trabalhadores coreanos escravizados, que os japoneses levaram para lá? Eles estavam trabalhando nos campos e nas cidades e não receberam nenhum apoio do governo japonês, nem atendimento médico depois. Havia quase 50 mil trabalhadores coreanos escravizados só em Hiroshima no dia do bombardeio atômico. Mas essa mensagem que o Papa divulgou em 1962, que vimos o Papa Paulo VI divulgar, sobre a qual os papas fizeram declarações repetidas, realmente tem sido... E a Igreja Católica está na linha de frente desse esforço desde 1962. E é por isso que isso é algo que o Papa Leão poderia fazer. Ele demonstrou grande discernimento. Além de ser torcedor do Chicago White Sox, do beisebol americano, ele demonstrou muito bom discernimento em diferentes questões. E acho que ele poderia responder:
E talvez Trump e Putin estejam procurando uma saída pacífica para essas guerras agora, porque as soluções militares realmente não estão funcionando neste momento. E aí você tem essas pessoas malucas, como Elbridge Colby, por aí ameaçando a China com uma guerra nuclear. Os Estados Unidos acabaram de enviar outro navio pelo Estreito de Taiwan. Mas o comportamento é tão errático. Então Trump ameaçados. Agora, guerra comercial. Trade war now with Canada, threatening to bomb the shit out of Oman. Ameaçando bombardear a cidade de Teherã, cancelando os exercícios militares do mês que vem com a Coreia do Sul. Acho isso aceitável. Mas é a maneira insana como Trump faz as coisas que leva todo mundo a pensar, sabe, nesse acúmulo de forças que você vê na Europa, nessa remilitarização da Europa e nas declarações de líderes europeus, Macron, Starmer, Merz, von der Leyen, repetidas vezes. Tem Nawrocki, o presidente da Polônia, dizendo que a Polônia precisa ter suas próprias armas nucleares. Zelensky dizendo, ou nos deixem entrar na OTAN, ou nos deem armas nucleares. Tusk, sabe, Macron estendendo um guarda-chuva nuclear sobre a Alemanha e outros países, dizendo que essa militarização na Europa também é insana. A principal figura militar da França, o general Fabien Mandon, dizendo recentemente a generais franceses que os franceses têm de estar dispostos a perder seus filhos de novo para deter a Rússia. E podemos ver essas declarações absurdas, essa remilitarização. De onde eles estão tirando dinheiro para isso? Agora querem gastar até 5% do PIB. Trump está pressionando Taiwan a gastar 10% do PIB. Tirar dinheiro da moradia, da saúde, da educação, dos programas de alimentação e colocar nas Forças Armadas. Por que ninguém está falando de diplomacia? Por que pessoas como nós têm que falar da necessidade de diplomacia? Por que os líderes não estão falando, além do Lula e às vezes do Xi Jinping, sobre desenvolvimento e diplomacia, em vez de guerra? Isso ficou insano durante o governo Biden. É belicismo bipartidário nos Estados Unidos, embora agora os democratas tenham, em grande medida, saído da linha de guerra em relação ao Irã. Não totalmente, mas em sua maior parte. To a large extent, not entirely, but for the most part. A criminalização da diplomacia não combina muito com esse tipo de escalada nuclear. Mas sabe, também fico um pouco chocado com esse militarismo, porque muita coisa era previsível. E seria de se esperar que tivéssemos aprendido com a história. Digo que era previsível porque muitos previram que toda a ordem do pós-Guerra Fria entraria em colapso, ou seja, que a hegemonia seria temporária, nós nos esgotaríamos, eventualmente surgiriam rivais, e então, é claro, os conflitos explodiriam, o pânico se instalaria, todos passariam a se armar até os dentes, dispostos a assumir riscos maiores, a guerra. Mas não há disposição para discutir os problemas fundamentais do sistema internacional e como eu acho reorganizá-lo. Em vez disso, tudo o que fazemos agora é demonizar e recorrer a essa retórica emocional barata de, sabe, nós, os virtuosos, contra o outro beligerante. E eu fico me perguntando se isso não é uma maldição da humanidade. Se cada geração precisa de outra grande guerra para aprender a temer a guerra. Quer dizer, piorando as coisas, tivemos meio que 30 anos de pequenas guerras, contra adversários distantes e inferiores. No pior caso, podemos simplesmente nos retirar e deixá-los numa situação arruinada. Mas agora estamos voltando a esses conflitos entre grandes potências, China, Rússia. Sabe, talvez o Irã não seja uma grande potência, mas certamente é uma potência bastante formidável na parte sul do continente eurasiático. Então eu simplesmente não entendo. De novo, eu sei que já fiz uma pergunta parecida antes, mas quando todo mundo fala de diplomacia, da necessidade de não esperar até depois de uma grande guerra para começarmos a nos reorganizar ou nos ajustar às novas realidades, parece que a única página do livro de história que as pessoas têm hoje em dia é a da política de apaziguamento de Hitler, que não podemos apaziguar sob nenhuma circunstância. Então temos que confrontar.
Então, sabe, acho que o Papa é uma boa escolha. Mas aqueles líderes, os Kennedys, os russos, onde eles estariam hoje? Kennedys, the Khrushchevs, where were they today? All the European leaders Sabe, todos os líderes europeus usam a analogia de Munique para explicar por que temos de armar a Ucrânia até os dentes e parar a Rússia. Porque se eles, como diz Rutte, se a Rússia vencer na Ucrânia, ela vai atrás do resto da Europa em seguida. Esse é o raciocínio. Alguns anos atrás, Robert McNamara foi dar uma aula para minha turma. McNamara era conhecido como o arquiteto da Guerra do Vietnã. Ele estava lá com Paul Warnke. E os dois disseram que parte do problema era um raciocínio histórico falso. Todos os líderes usavam a analogia de Munique, de que era preciso parar o Vietnã, ou então haveria esse efeito dominó e o comunismo se espalharia por toda a Ásia. Mas foi esse raciocínio falso, disse McNamara, que realmente representou a ameaça, que levou os Estados Unidos a pensar que o Vietnã era tão crucial. Você sabe quantas pessoas? Quando McNamara estava na minha turma, ele disse que aceitava que 3,8 milhões de vietnamitas morreram na guerra. No ano passado, eu estava em Hanoi, reunido com líderes vietnamitas, e eles disseram que o número que usam agora é de 5 milhões de vietnamitas mortos na guerra com os Estados Unidos. E sabe, é um número tão além da compreensão. Mas o ponto que você está levantando é que na era nuclear não temos o luxo da guerra, porque na era nuclear a guerra é o inimigo. Porque se a guerra se espalhar e se tornar nuclear, as chances de a humanidade sobreviver são pequenas, se é que existem. Então, especialmente na era nuclear, a guerra é obsoleta e a diplomacia tem que assumir o controle. Sabe, o Papa defende isso, e Lula, Guterres, acadêmicos como nós. Muitas pessoas têm assinado o nosso apelo, inclusive ex-líderes, mas hoje não temos líderes mundiais tomando medidas. Por que, em vez de gastar bilhões e trilhões de dólares em rearmamento, não estamos tentando encontrar uma forma de viver em paz? Quero dizer, isso é do interesse da Rússia e da China, tanto quanto é do interesse dos Estados Unidos, da Noruega, da Alemanha e do Brasil. Quero dizer, é do interesse de todos nós. Foi Arbatov, quando a Guerra Fria acabou, quem disse algo muito importante. Ele disse, vamos fazer a pior coisa possível que podemos fazer com vocês. Vamos deixá-los sem um inimigo. E os Estados Unidos rapidamente fabricaram novos inimigos, incluindo o Irã, depois a Coreia do Norte, a Líbia e depois o Iraque. Quer dizer, temos muitos inimigos, não temos sabedoria. Foi em 1929 que Freud escreveu seu livro brilhante, embora muito deprimente, O Mal-Estar na Civilização, no qual ele fala sobre o instinto humano de morte. E talvez nós o tenhamos em escala planetária. Mas ele diz que precisamos construir a civilização para conter esse instinto de morte. Ele dizia que é uma batalha entre Eros, o instinto de vida, e o instinto de morte. Ele sempre trabalhava com essas dualidades. Mas ele, como outros, ficou tão desmoralizado pela Primeira Guerra Mundial que tinha uma visão muito pessimista da natureza humana nas décadas de 20 e 30. Mas precisamos abandonar esse pensamento histórico equivocado. Precisamos parar de usar essa analogia ultrapassada com Munique, porque, sabe, é loucura pensar que a Rússia, que não consegue nem derrotar a Ucrânia, que tem uma fração do seu poder militar, do tamanho do seu exército ou da sua população, o fato de a Rússia não conseguir derrotar facilmente a Ucrânia. Por que Putin seria louco bastante para querer entrar em guerra com a OTAN? Putin descartou isso e disse que é uma insanidade. Tulsi Gabbard, mais uma vez em um de seus momentos de lucidez, disse que isso era uma insanidade. E deveríamos reconhecer que precisamos entender que a iniciativa Cinturão e Rota da China é um passo na direção certa, embora tenha sido denunciada pelo Ocidente.
Precisamos de desenvolvimento pacífico. O fato de as 6 pessoas mais ricas terem mais riqueza do que os 4 bilhões de pessoas mais pobres mostra o quanto precisamos de desenvolvimento pacífico no nosso planeta. Desenvolvimento verde. A China produz mais energia verde e infraestrutura verde do que o resto do mundo somado. Os Estados Unidos seguiram exatamente na direção oposta, especialmente sob Trump. Precisamos desse tipo de sabedoria racional como civilização planetária. Sabe, o que separa as pessoas daqui das pessoas na Coreia ou na China é mínimo comparado ao que nos une ao nosso interesse comum. E essa é uma mensagem que o Papa vem articulando de maneira muito eficaz. Glenn, não consigo ouvir você. Desculpe, eu estava dizendo sobre a analogia histórica. Toda vez que entramos em guerra, ao que parece, seja contra a Sérvia, o Iraque, a Líbia ou a Rússia, é sempre contra outro Hitler. Ou seja, acho que essa é uma comparação histórica muito perigosa, porque a conclusão acaba sendo sempre que negociar é apaziguamento, e que a paz, essencialmente, exige que escolhamos a guerra. Ou seja, ele precisa ser derrotado. Não há outro caminho. Não se pode dialogar racionalmente com esse adversário. Além disso, acho que é uma oportunidade para nossos líderes agirem com uma santidade afetada enquanto rufam os tambores da guerra. Mas eu só quero dizer que espero que o seu apelo receba a atenção que merece e que mais pessoas se envolvam em movimentos pela paz que se oponham a essa marcha rumo à guerra. Porque parece que todas as evidências mostram claramente que esta é a era em que estamos, ou a direção para a qual estamos marchando. Ainda assim, não estou vendo nenhuma resistência, o que é sim chocante. Não sei se você tem alguma consideração final. Shocking. I'm not sure if you have any final thoughts. Sim. O ponto que você está levantando sobre demonizar todo mundo como um novo Hitler é exatamente o ponto crucial. Porque você não pode, sabe, como você disse, não se pode dialogar racionalmente com Hitler. É preciso detê-lo militarmente. Então Putin vira Hitler. George H.W. Bush transforma Saddam Hussein em Hitler durante a Primeira Guerra do Golfo. George W. Bush fez isso de novo durante a Segunda Guerra do Iraque. Quer dizer, temos que demonizar essas pessoas. Mas o que estou pedindo aos espectadores é que acessem o Substack Nuclear Insanity, leiam e assinem o apelo ao Papa. Divulguem. Espalhem a mensagem para todo mundo que conhecem. Precisamos fazer isso crescer de tal forma que a pressão recaia sobre os líderes para que eles sintam que não podem negar isso. Eles não podem ignorar isso. Mas as pessoas precisam assumir a responsabilidade pessoal de espalhar a mensagem para todo mundo que conhecem. Então acessem o Substack Nuclear Insanity. Ele foi criado por Ivana Hughes e pela Nuclear Age Peace Foundation. Nosso apelo está lá, e assinem. Quem tem mais projeção nos dê todos os seus dados de identificação. Assinem, como Glenn dizem e eu fizemos. E espalhem a mensagem, porque outro grande filme sobre guerra nuclear, e eu dou um curso inteiro sobre isso, é A Última Esperança, um filme de 1959. E ele mostra esses comícios. O último reduto da humanidade fica no centro urbano mais ao sul, em Melbourne, na Austrália. E Gregory Peck e a tripulação de um submarino dos Estados Unidos estão lá embaixo. Mas eles estão esperando a morte chegar com a disseminação da precipitação radioativa. E eles fazem esses comícios do Exército da Salvação no centro de Melbourne com uma grande faixa lá em cima. Ainda há tempo, irmão. E na última cena do filme eles mostram a faixa. Ainda há tempo, irmão. E não sobrou ninguém, certo? Enquanto ainda estamos aqui, ainda há tempo de reverter isso, de acabar com isso, de acabar com a guerra na Ucrânia, de acabar com a guerra no Irã, de termos um desenvolvimento pacífico na Ásia, de abolir as armas nucleares. Nós podemos fazer isso, mas precisamos que todo mundo se mobilize, assuma responsabilidade pessoal. Não dizer que outra pessoa precisa fazer isso. Cada um de nós precisa fazer isso. Obrigado, Glenn, por me dar a chance de dizer isso. Thanks, Glenn, for giving me a chance to say that.
Thank you. And yeah, I just want to say I like Obrigado. E sim, eu só uso dizer que gosto dessa mensagem de responsabilidade pessoal, porque não acho que haja necessariamente alguém no comando neste momento, guiando-nos numa direção diferente. Então recomendo que todos acessem o Substack Nuclear Insanity. Vou deixar um link na descrição. E sim, muito obrigado pelo trabalho que você faz. And yeah, thank you so much for the work that you do. Obrigado, Glenn, pelo trabalho que você faz. You.